De um lado, Klabin, a maior produtora e exportadora de papéis para embalagem do país e líder na produção de embalagens de papel, e do outro lado, MXRF11, o queridinho de quem investe em fundos imobiliários. Então hoje a batalha vai ser entre esses dois ativos, uma ação, um fundo imobiliário, novamente o MXRF11 aí dessa vez tentando abater a empresa, porque na outra batalha ele perdeu para a Taesa, tá? Então dessa vez nós vamos fazer uma batalha entre as ações Klabin e o fundo imobiliário MXRF11, e dessa vez eu vou fazer diferente, vai ser um valor X investido nos dois ativos. Eu tentei investir aqui R$10.000 nos dois ativos, 10 mil em Klabin, 10 mil em MXRF11, e no final das contas nós vamos ver qual dos dois teve uma melhor rentabilidade para os seus investidores nos últimos 12 meses, quem entregou mais dividendo, quem entregou mais rentabilidade, qual foi o resultado de cada um desses ativos nos últimos 12 meses. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, comenta se você tem Klabin ou MXRF11 na sua carteira, ou se você tem os dois, né? E como é que tá o resultado de cada um aí na sua carteira de investimento. Fale o seguinte para mim, deixa nos comentários aí qual é a próxima ação e o próximo fundo imobiliário que vocês querem ver uma comparação aqui nessa batalha de ativos. Bom, aqui como você já consegue ver, eu tenho uma tela diferente do que vocês estão acostumados a ver, tá? Aqui eu criei uma outra carteira, tá? Essa carteira aqui é uma carteira para testes. Eu vou colocar aqui os ativos que eu quero fazer essa batalha, essa comparação nessa carteira de testes aqui, que aqui vai trazer todo o histórico pra gente e vai ficar muito bacana, vocês vão gostar muito. Mas antes da gente entrar nisso aqui, vamos falar um pouco aí dos dois ativos, trazendo alguns pontos e alguns indicadores de cada um. Depois a gente vem para cá para a carteira para analisar como é que ficou a situação deles nessa carteira que eu montei aqui com os dois ativos. Começando aqui pela Klabin, tá? Nós vamos passar muito rápido aqui pelos dois ativos, porque tem muita coisa pra gente falar lá na carteira. Eu vou utilizar aqui a Klabin 4, que eu acho que seria o que o pessoal mais tem em carteira hoje, tá? A Klabin 4, que hoje, no momento que eu gravo, está sendo cotada a R$3,85, tá com dividend yield dos últimos 12 meses de 7,69%, e entregou a quem é acionista 29 centavos aí nos últimos 12 meses. E tá com essa pequena desvalorização de 7,67%. Então, nos últimos 12 meses, ela só caiu um pouquinho, mas caiu, tá? Se a gente der uma olhada nesse gráfico aqui de um ano, a gente vê que ela basicamente vem andando de lado, dando uns picos aqui, chegando a 4 e pouco, 4,70, 4,60, porém caiu bastante também para 3,43. Não caiu tanto, tá? Mas quem comprou aqui com certeza fez um negócio bem melhor, né? Bom, aqui a gente tem alguns indicadores que nós vamos analisar, começando aqui pelo dividend yield. Se eu clicar aqui, eu consigo ver um histórico mais ou menos de pagamento da empresa. A gente vê que o dividend yield dela não é um dividendo muito alto, porém é uma empresa já muito antiga, empresa centenária, e muita gente gosta dessa empresa. Às vezes porque vê o pessoal lá do AGF, tal, o Bassi, a filha dele, a Luísa, falando da empresa, que eles gostam muito e tal, que eles têm em carteira, então acaba comprando. Mas muitos porque realmente focam nessa estratégia de dividendos, sabe que também é uma boa pagadora de dividendo. Seguindo aqui para o PL, que mostra para a gente quanto tempo mais ou menos o acionista teria o seu investimento de volta se a empresa distribuísse todo o lucro que ela tem. A Klabin está com um PL aqui de mais ou menos 4,61. Então tá bacana, não tá tão alto, também não tá tão baixo, tá um PL até que bacana. PVP de 1,87, tá sendo vendido acima do que ela realmente vale. Se você comprar a Klabin hoje, você está pagando 87% a mais do que ela vale. Dando uma olhada aqui no endividamento, aqui no site Status Invest, está mostrando que ela está com uma dívida líquida sobre EBITDA, ou EBITDA, não sei como é que fala, né, de 2,62. Esse indicador que mostra pra gente quanto tempo a empresa consideraria pagar as suas dívidas utilizando apenas o caixa operacional. Aqui no caso está em 2,62, e eu, dando uma pesquisada, vi que tem especialistas que dizem que até 3 é um endividamento saudável. Então aqui está abaixo de 3, show de bola aqui para a Klabin. A margem líquida que mais ou menos mostra pra gente, tipo assim, a cada R$100 que entra para a empresa, quanto desses R$100 é lucro. Tipo assim, entrou R$100 para a Klabin, olhando o indicador aqui pelo site Status Invest, a gente vê que R$23 seria de lucro líquido. Mais ou menos seria isso a margem líquida. Então a margem líquida da Klabin está em 23,42%. Um ROI muito alto, tá? De 40,5%, 40,56%. ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é um indicador que mede a eficiência da empresa em gerar lucro. Crescimento das receitas dos últimos 5 anos aqui em mais de 19%, e o crescimento do lucro em mais de 50%, 54,55%. Cara, só indicador fera. E com relação ao pagamento de dividendos, vamos clicar aqui no período máximo, a gente vê que ela sempre vem pagando dividendos desde 2007. Dividendos constantes para quem é acionista. Agora caiu um pouco, né? A gente vê nesse gráfico que ela pagava bem mais, deu uma pequena queda, mas isso aqui é renda variável. Isso acontece. Tudo pode variar, tanto para cima quanto para baixo. Falando agora aqui do queridinho dos investidores de fundo imobiliário, tá? O fundo imobiliário MXRF11, dessa vez
ele está sendo cotado aqui a R$10,16 no momento que eu gravo, está com dividend yield de mais de 12%, mais de 1% ao mês, tá? 12,11%, entregando nos últimos 12 meses R$1,23. E a gente consegue ver que ele está com uma valorização de mais de 10% nos últimos 12 meses, cara. Então, bem bacana, bem interessante. Olhando aqui o gráfico de cotação do MXRF11, a gente vê que ele saiu aqui da última cotação de 9,30, chegando aqui hoje a mais de R$10 um pouco, então variou bastante aí para cima, subiu uma subida bem bacana. Descendo um pouco, a gente vê que ele está sendo cotado um pouco acima do que ele realmente vale, tá? Aqui está 10,11, ele está 10,16, então está com PVP de 1. Se você comprar ele, você vai estar pagando exatamente o que ele vale, um pouquinho a mais somente. Já conta com mais de 777 mil cotistas, top, uma liquidez média diária de mais de 5 milhões, quase 6 milhões. O último provento que ele pagou aqui foi de 11 centavos. E se a gente der uma olhada no histórico de dividendos, vai ver que também ele sempre vem pagando dividendos para os seus cotistas, sempre aqui numa média bem parecida, nunca tem uma diferença muito grande. Algumas vezes aqui pagou um pouquinho mais, mas na maioria das vezes sempre pagando no mesmo patamar e bem aproximado. Bom, passando agora essas duas informações, vamos aqui voltar para a carteira, que a gente tem que ver algumas coisas bem bacanas, tá? O que eu fiz aqui? Coloquei os dois ativos aqui nessa carteira e peguei a rentabilidade dos últimos 12 meses. Como se eu tivesse comprado a Klabin hoje, nessa data 21/2 de 2022, e MXRF11 também nessa mesma data. Ambos com o valor que apareceu na hora ali. Eu não digitei valor, só coloquei o ativo e automaticamente ele me dá a cotação de fechamento daquele dia, tá? Então foi a cotação que apareceu no momento. Tanto da Klabin quanto do MXRF11 eu não mudei a cotação, não mexi em nada. Só botei a quantidade de cotas para chegar a R$10.000 no MXRF11 e a quantidade de ações para chegar a R$10.000 na Klabin. Então vamos clicar aqui em rentabilidade para a gente ver como é que foi a rentabilidade dessa carteira com esses dois ativos nos últimos 12 meses, cara. A gente consegue ver que conseguimos bater o Ibovespa tranquilamente, como a gente consegue ver, né? Mas perdemos aqui para o CDI, tranquilo, sem problema. Descendo um pouquinho, a gente consegue ver que a gente está com uma rentabilidade no fundo imobiliário, no MXRF11, de 22,37%. Nesse período de um ano, se eu tivesse comprado um ano atrás, até hoje, enquanto que nas ações da Klabin, uma rentabilidade negativa de 7,20%. Olha só que interessante, hein? Então, para vocês terem uma noção de por que está essa rentabilidade negativa, eu vou clicar aqui em patrimônio e a gente vai fazer umas contas aqui, bem rapidão mesmo aqui, para a gente ver o que aconteceu aqui. Então, dando uma olhada nos ativos aqui, primeiro começando pela Klabin, eu tô com preço médio nela, fiquei de R$4,46. Quando eu coloquei lá nessa data, há um ano atrás, apareceu esse valor para compra, então eu simplesmente coloquei a quantidade para chegar próximo aos R$10.000. Então se eu fizer uma conta rápida aqui, deixa eu abrir a calculadora, vamos lá, 2.242 ações vezes R$4,46, deu um total de R$9.999,32. Foi isso que eu paguei nessas ações da Klabin. Então nesse momento eu estou aqui com uma desvalorização, tá? Hoje ela representaria aí 44% da minha carteira, variando 13,68% para baixo. Estou perdendo nela, no caso, R$1.367. Seria o caso se eu tivesse montado essa carteira desse jeito com os dois ativos. Enquanto que o MXRF11 está positivão aqui, cara. A gente consegue ver que eu estou ganhando com ele em valorização R$924,50, porque eu comprei ele, como vocês conseguem ver, a 9,30. Eu teria comprado, né, quando eu coloquei que a quantidade que eu queria na data do dia 21 de fevereiro de 2023. Então essa foi a cotação que apareceu. Preço médio 9,30, hoje está 9,16, quantidade de 1.075 ações. Fazendo o cálculo aqui rapidinho, 1.075 vezes 9,30 deu um total de R$997,50. Então quase R$10.000. Eu não comprei mais uma porque é passado de 10 mil, queria no máximo até 10 mil. Então deu isso aí. Então, como a gente consegue ver, uma variação positiva de R$925, R$924,50, ganhando aí 9,25% do meu patrimônio, hoje ele representando um pouco mais de 55%, quase 56%. Ganhou da Klabin em valorização. Muito bacana, mano, muito bacana. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui dar uma olhada nos proventos recebidos. Agora é que eu quero ver. Bom, o MXRF11 já ganhou da Klabin aqui na questão de valorização, tá? Deixa carregar aqui e a gente vai ver. Deixa eu colocar o período todo, eu acho que já tá, né, um ano. Beleza, então a gente consegue ver que o primeiro mês já comecei recebendo aqui R$96, o segundo mês também do MXRF11, esses 2 meses, tá? A Klabin não pagou aqui, se eu não me engano, R$107,50, e aqui já com o pagamento da Klabin, a gente consegue ver que as barras são maiores, os meses que ela pagou, tá? Toda vez que ela pagou, passei dos R$200, 270, 298, 291, 259, não sempre mais 250 nos meses que a Klabin pagou. Nesse período de um ano, como a gente consegue ver, eu recebi R$647 em dividendos das ações, ou da Klabin, né? Enquanto que o MXRF11 me pagou R$1.322,25. Cara, bem bacana. Poderia comprar aqui umas 130 cotas hoje, mais ou menos,
do MXRF11, tá? E bastante ações também da Klabin, somente reinvestindo os dividendos, cara. Que top. Vamos dar uma olhada aqui. Então, bem interessante. Deixa eu só fazer um cálculo aqui rapidinho com o celular mesmo, pra gente ver a média mensal, mais ou menos, de cada um, né? Como a Klabin não paga por mês, mas vamos pegar esse valor total que ela me pagou em todo o período e fazer uma média aqui, 647,66. Se eu dividir isso por 12, daria mais ou menos aí R$53,97, ou R$54 todos os meses, enquanto que o MXRF11, R$1.322,25. Se eu dividir também por 12, o MXRF11 me pagou aí uma média de R$110,18. Então olha que diferença, hein, cara? De 54 para R$110, mostrando que o MXRF11 levou essa fácil contra a Klabin. Cara, bem interessante, mano, bem bacana o total aqui de proventos recebidos, como a gente consegue ver aqui, ó, em todo o período, R$1.969, quase R$2.000 eu teria recebido dos dois, juntando, somando os dois, né? E o resultado eu achei bem interessante. Gostei muito de ter feito assim. Eu acho que os próximos vídeos assim de comparação vou fazer aqui de novo. E deixa nos comentários se vocês gostaram desse formato, colocando aqui os ativos na carteira do Status Invest. Se preferem que eu coloque um período de tempo maior, 5, 10 anos, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. E lembrando novamente, deixe nos comentários aí qual o próximo ativo, os próximos ativos que vocês querem que eu faça essa comparação. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!